comigo no tema dessa festividade, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 6 ao 9. Eu agradeço a oportunidade que foi me dada, os jovens me deram essa oportunidade para ministrar, e de bom grado no meu coração, eu tenho uma alegria muito grande de ministrar para a igreja. Alguns podem dizer, mas o pastor acho que já está acostumado, ele prega toda semana. Mas claro que não, jamais. O dia que a gente se acostumar com a pregação, tem que recomeçar tudo de novo, porque já está caído já. A dependência aqui sempre é total e absoluta do Senhor. E na verdade, cada dia que nós ministramos a palavra, a responsabilidade aumenta cada vez mais. Pelo menos a minha experiência tem sido assim. Eu sinto cada vez mais o temor e o tremor de Deus. Vamos lá, diz o texto da palavra. O tema dessa festividade é resistência, e assim nós vamos seguir dentro do texto que nos foi passado. Diz o texto: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face, na pessoa de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não proveniente de nós. Em tudo somos atribulados, mas não esmagados. É melhor traduzido aí, está angustiados, mas a Bíblia diz, clama-me no dia da angústia. Então significa que o crente passa angústia. A melhor tradução aqui é esmagados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Obrigado, ocupe o seu assento. Um dos temas centrais desta sessão, que vai de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, ao capítulo 6, versículo 10, é a perseverança inabalável. Paulo cita no versículo 1 e no versículo 16 do capítulo 4, não desfalecemos, não desistimos, não desanimamos. Frente a todos os desafios que Paulo enfrentava, como perseguições de religiosos, no caso os judeus, que haviam se convertido, entre aspas, ao cristianismo e depois acabavam voltando às velhas práticas da lei, como exigência para a salvação, e a salvação não é pelo que eu faço, mas pelo que Cristo fez. Então gerava ali grandes perseguições, calúnias também dos pseudos apóstolos, ou seja, os falsos, que falsificavam a palavra de Deus e até lançavam alguns crentes da igreja contra ele, e também diversos sofrimentos. O que ele, o apóstolo, carregava ou possuía em Cristo é o que mantinha ele firme e resistente. Diante desses ataques, conforme já dito, dos religiosos judeus, dos falsos apóstolos e dos sofrimentos, diante de todos esses ataques contra ele e o seu ministério, porque precisamente aqui nessa epístola, eles estavam dizendo que Paulo não era um apóstolo verdadeiro, ele nem fazia parte dos 12 que Jesus assim o chamou, e aí então eles estavam lutando e desmerecendo o apóstolo Paulo para que ele caísse em descrédito contra os coríntios, que ele era o pai espiritual desse povo. Veja só, ele que foi o instrumento humano que Deus usou depois de um trabalho de 18 meses, de muita labuta espiritual, ele formou aquele povo em Cristo e estabeleceu aquela igreja. Então ele estava sofrendo um ataque muito veemente contra o seu chamado, o seu ministério. E o apóstolo era resistente diante de tudo isso e não desistia. Por quê? 4 razões de início aqui dentro dessa introdução, que vai do versículo 1 ao versículo de número 6. Ele diz assim, ele entendia que ser crente em Jesus
e exercer o ministério é o serviço, é a pregação, é o evangelho, é servir a Deus. Era um privilégio. Você já parou para pensar o que significa ser um crente salvo e ter um chamado de Deus na vida? Existem pessoas que ainda não têm a noção. Só para você dimensionar a gravidade da grandeza disso, o privilégio de ser crente, salvo acima de tudo, e receber o ministério do Senhor, que os anjos desejam pregar o evangelho. Pedro fala sobre isso na sua primeira epístola, mas Deus não confiou a eles essa responsabilidade. Deus deu esse privilégio para nós. E no versículo 1 ele diz, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita. Ele está dizendo, eu não recebi porque eu merecia, porque eu sou bonzinho. Há uma misericórdia de Deus sobre a minha vida. Então não desfaleço, porque eu recebi esse privilégio de ser um ministro do evangelho. Outra coisa também que ele entendia, no caso, ele andava na verdade e não tinha nada a esconder de sua vida, nem distorcer a palavra. Está no verso 2 aí, porque ele diz, antes rejeitam as coisas que por vergonha se ocultam, uma vida escusa. Aqueles falsos mestres, falsos profetas, escondiam coisas, ou seja, tinha pecado oculto na vida deles, ok? E andando com astúcia, ou seja, enganando as pessoas e falsificando a palavra de Deus para o seu bel prazer. E aí ele diz, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem. Entende? Eles ludibriavam a própria consciência. Mas aí o apóstolo Paulo diz, na presença de Deus pela manifestação da verdade. Ele fala, eu prego de consciência limpa. Eu não tenho nada para esconder. Então, primeiro, o que faz ele ser resistente? Primeiro, só recapitulando, é que ele tinha um ministério como um grande privilégio. Segundo, porque ele tinha consciência limpa. Porque ele andava na verdade, não tinha nada para esconder na vida dele. Terceiro ponto, ele sabia que quem fazia a obra era o Espírito Santo e não ele, porque no versículo 3 e 4, alguns não aceitavam a verdade que ele pregava por causa da dureza de coração. Por exemplo, os falsos profetas e ministros ali, apóstolos, começavam a dizer, veja, nem os da própria nação dele, que são judeus, aceitam a pregação dele, rejeitam a ele, falam, como que ele pode ser de Deus se o próprio povo da nação dele rejeita? Aí onde ele vem, no versículo de número 3 e 4, ele diz, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, ou seja, as pessoas não estão claras para ele a verdade que Jesus é o Senhor, o Salvador, para os que se perdem está encoberto, ou seja, eles endureceram o coração, que vem no capítulo 3, ele fala que o povo de Israel, pela dureza de coração, está rejeitando o evangelho. E agora, ainda no versículo de número 4, ele diz, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Então veja, Paulo está dizendo duas coisas. Por que os judeus não aceitam a minha mensagem? Por causa da dureza do coração deles. Por que os incrédulos não aceitam a minha mensagem, rejeitam a minha mensagem, onde eu tenho pregado em alguns lugares? Porque o diabo cegou o entendimento deles. Então aí Paulo está rebatendo ele e saindo em defesa, entendendo ele o quê? É como se ele dissesse, não é eu que faço a obra, eu só prego, mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Por isso que ele se mantinha firme e não desanimava pela aceitação ou não das pessoas daquilo que ele pregava. E quarto ponto, ainda dentro dessa introdução, porque que ele era um homem de firmeza, de resistência. A sua pregação, isso aqui para mim é fundamental, a sua pregação era centrada em Cristo. E ele não se promovia, mas levava as pessoas à fé em Cristo Jesus, como você vê aí no 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. Então você veja que a pregação dele não era dizer para o povo, olha para mim, e ele atraía a atenção do povo para ele, como os falsos mestres. Quer conhecer um falso líder, um falso pregador? Se a atenção dele, se ele quer chamar a atenção do povo para ele, nunca para Cristo. Então Paulo está dizendo, o evangelho que eu prego é cristocêntrico, é centrado na pessoa bendita e gloriosa de Jesus Cristo, e é isso que me faz ser firme e resistente na sua presença. Pois bem,
Agora ele entra aqui no versículo de número 6, onde nós começamos a mensagem. Ele diz, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz. Ele está falando da conversão. Agora Paulo compara a conversão à criação. Isso nos remete a Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 3, mas eu só cito 2 e 3, quando diz, e a terra era sem forma e vazia, e ainda havia trevas sobre a face do abismo. Guarda isso, sem forma, vazia, e estava em trevas. Agora, o que aconteceu ali? O que acontece? Então, Paulo está fazendo essa comparação, por quê? O pecador também, ele encontra-se vazio, sem forma, e encontra também-se em trevas. Aí, como ele fala ali da manifestação, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, disse Deus, haja luz. Mas, se não me falha a memória, só no quarto dia que o sol foi criado. E como que está tendo luz? Se nem o sol não existia ainda. Porque ali já era a revelação do Cristo. Cristo é a luz do mundo, ok? Então perceba só que coisa tremenda que esse texto aqui está nos dizendo. Ali, na criação, está a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim como também na nova criação, na conversão dos homens, está também a manifestação da Trinidade, da divindade. Ou como alguns gostam, a Trindade, a Santíssima Trindade. Por exemplo, Deus Pai, ele fala, o Filho, Deus Filho, Jesus Cristo, se manifesta, e o Espírito Santo, ele move. Assim como a terra estava envolta ali em trevas, sem forma e vazia, então olha só como acontece o processo da conversão. A luz que resplandece é Cristo resplandecendo sobre nós. Todo ser humano está em trevas, totalmente em trevas, pecado, escuridão, domínio de Satanás, preso no pecado, isso é as trevas, na mentira, no engano. Aí vem Cristo, ilumina a vida do ser humano. E aí quando Cristo ilumina, o que acontece? Porque está escrito em João 1, 4 e 5, que Ele é a vida, e a vida é a luz dos homens, e Ele assim se manifestou trazendo salvação. Agora o vazio, a terra também estava vazia, assim como todo ser humano é vazio. E não existe nada nessa vida que pode preencher o ser humano, a não ser a presença de Deus. Por isso que Jesus disse para aquela mulher samaritana, todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede. O que ele está dizendo? As coisas dessa terra nunca me preenchem. Eu posso comprar, eu posso conquistar, eu posso ter realizações pessoais, sonhos realizados, eu posso ter faculdade, eu posso ter chegado onde eu quero, a fama, o dinheiro, mas isso nunca vai conseguir preencher o vazio existencial da vida do ser humano. Mas Cristo dissipa as trevas e o Espírito preenche o vazio. E agora o Espírito Santo, ele passa a preencher o vazio existencial da nossa vida. E aí o que o Pai faz? O Pai nos dá forma. Porque até então nós éramos informe, todo desconjuntado. E não havia uma formação em nós, uma formação do ponto de vista divino, ok? Então veja só o que acontece na conversão. Iluminado, preenchido e formado. Repete isso comigo. Iluminado, preenchido e formado. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Veja, então Cristo trouxe luz, o Espírito nos preenche e agora o Pai nos dá a forma. Agora olha que coisa interessante. Isso faz uns anos que eu já falei aqui, mas vale a repetição. O que é ter a forma de Deus? Nós temos o formato de Deus, Deus nos deu a forma. Por exemplo, esse copo que está nas minhas mãos aqui, é uma forma. E o líquido, no caso, a água que está aqui dentro, ela é fórmula. A água, aonde eu colocar essa água, ela vai tomar a forma de onde eu colocar ela. Se eu colocar essa água dentro de um quadrado, ela vai ficar quadrada. Se eu colocar ela num retângulo, ela vai ficar no retângulo. Se eu colocar essa água no triângulo, ela vai virar um triângulo. E o copo? Onde eu colocar o copo, ele nunca vai perder a forma. Não entenderam ou fingiram que não entenderam. Quando Deus te salva, não importa onde você está, na escola, no trabalho, você não vai perder a tua formação, você já tem a forma de Deus. O mundo quer trazer uma forma para você,
nós temos que voltar ao básico do Evangelho. Por isso que quando José chegou lá no Egito, ele não foi contagiado pelo Egito, porque ele já tinha uma forma. Por isso que quando Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram parar na Babilônia, eles não se corromperam, porque eles já tinham uma forma. Não importa onde eu estou, eu não sou fórmula, já tenho o formato de Deus na minha vida. Glória a Deus. Agora veja, onde essa luz resplandece? Versículo 6, a parte B. E quem resplandeceu em nossos corações. Então a luz da salvação do Evangelho resplandece, na onde? No coração. Isso é muito violento. Não há como ter resistência sem um coração regenerado, ou seja, uma pessoa que nasceu de novo, recebeu a nova vida em Cristo. Todo o mundo de iniquidade está no coração irregenerado e procede dele. Quem disse isso foi Marcos, capítulo 7, versículo de número 21, está escrito que o que contamina o homem é o que sai dele. E aí ele diz, todos os pensamentos, adultérios, prostituições, furtos, etc, 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 tudo sai do coração. Então veja como está envolto o coração do ser humano em trevas. Inclusive sai do coração dos homens o quê? As fraquezas e os desânimos. Está escrito em Tiago 4:8, vós de duplo ânimo, purificai o coração. Por que tem gente que não resiste à carne, não resiste à tentação, não resiste ao pecado? Porque o seu coração ainda não foi tocado, o seu coração não foi fortalecido. Uma hora ele quer, outra hora ele não quer. Chegou o dia do congresso, ele toma ânimo, passou o congresso, já perdeu o ânimo. E por que isso acontece? Porque ele está no duplo ânimo, ele não sabe que tipo de pessoa ele é, cada dia ele é um, é duplo, ele não se tornou um com o Senhor ainda, ele não é um mesmo espírito com o Senhor ainda, ok? Agora perceba isso aqui, a Bíblia Sagrada diz que esse duplo ânimo é problema do quê? Do coração. Agora perceba, Jeremias, isso aqui para mim é chocante, Jeremias 17:9, está escrito assim, enganoso, traiçoeiro, é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Sabe o que é perverso ali? Significa incurável, incorrigível. Jeremias está em desespero e está dizendo, olha, o coração do ser humano irregenerado não tem jeito, não tem solução. É por isso que eu digo, Deus não conserta coração de ninguém, Deus dá um novo. O Evangelho não vem para consertar coração de ninguém. O novo nascimento acontece no coração. A nova vida começa no coração. Então entenda uma coisa, eu e você antes de Cristo não tem cura. Não tem solução. A única solução é o quê? Ezequiel 36, 26 e 27. Eu vos darei um novo coração. É quando agora a luz do Evangelho, operada no poder do Espírito, na glória do Pai, essa glória que manifesta de Deus em nossos corações, nos traz esta nova vida, porque a obra de Deus começa onde? No coração. Em Mateus capítulo 13, o problema não está no semeador, e o problema não está na semeadura. O semeador saiu a semear. Você nunca vai ver o texto dizendo, o problema era a semente que não era boa, o problema era o pregador que não era muito bom. O texto vai dizer que o problema estava na onde a semente caía. E o que era o semente? O que era a terra? O coração. Então o problema não está na mensagem que está sendo pregada, se ela é bíblica, é claro. O problema não está, ok? Nem no pregador e nem na mensagem, se não ela é bíblica, eu estou dizendo. O problema está em quem está recebendo a mensagem. Pode entrar culto, sair culto, passar mês, passar dia. Se o teu coração não for transformado, não vai valer para nada. A palavra vai ser invalidada, a palavra não vai frutificar, porque ela cai ao pé do caminho, vem a ave e rouba, ou ela cai entre os pedregais, porque aí não vai criar raízes, e aí logo vem as lutas e a pessoa não suporta, ou ela vai se render à sedição dos mundos, às riquezas desse mundo, ok? E a palavra entre os espinhos vai ser sufocada, mas tem uma terra boa, onde a palavra de Deus cai num coração regenerado, o que ela faz? Frutifica, 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 frutifica. Aleluia, glória a Deus.
Agora perceba que coisa linda. Qual é o grande mandamento? Qual é o grande mandamento? Olha como que é resistência. O que eu preciso para ser resistente? Eu preciso ser regenerado. Deus precisa trabalhar no meu coração. Porque qual é o grande mandamento? Se eu guardar esse mandamento, eu guardo todos os outros. Qual é o mandamento principal e básico na Bíblia? Mateus 22:37. Amar a Deus de todo coração, alma e pensamentos. Então veja, se eu amo a Deus, perceba só, isso aqui é muito básico e ao mesmo tempo muito glorioso, a gente não pode se acostumar com isso. Se eu amo a Deus, eu não vou fazer nada que contrarie a Deus. Então, a vida cristã parte do princípio do amor a Deus. É claro, Ele nos amou primeiro e por isso nós o amamos. E essa obra que Deus faz no nosso coração, agora, o que acontece? Nós passamos a ter o Espírito Santo atuando, agindo de forma tremenda no nosso ser. Está escrito em Romanos 5:5, crê. E o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E por que o amor continua aceso? Por que a chama do amor continua acesa? Porque o Espírito Santo vai vertendo cada dia mais esse amor na nossa vida. E aí o que acontece? A partir desse momento, eu entendo que esse amor a Deus é que me faz ter uma vida consistente, uma vida resistente, uma vida profunda. Você já viu alguém fazendo algo e fazendo sem amor? Qualquer coisa que a pessoa vá fazer sem amor, vai sair mal feito, vai sair, já está dizendo, né? Vai sair sem gosto, irmão. A única coisa que Jesus exortou a igreja de Éfeso foi isso: eu só preciso que vocês voltem para o primeiro amor, senão eu vou remover o teu castiçal, ou seja, não vai ter resistência, não vai ter como você permanecer. E Deus está nos chamando, aleluia, a voltar às primeiras obras, ao beabá, ao simples mesmo do Evangelho, é ter o coração incendiado pelo amor de Deus em nossos corações. Porque a primeira coisa, quando Deus tira as trevas que está no nosso coração, Ele fundamenta o seu amor dentro de nós, e a gente passa a amar e ser amado tremendamente, a gente sente o amor de Deus, ama o Senhor, aí vira todo esse enlace, esse amor glorioso. E agora eu percebo, uma vida duradoura ou passageira é determinada onde nós temos colocado o nosso coração para amar. E eu vou citar aqui, coloca aí para mim, 1 João 2, 15 ao 17, aqui João dá uma declaração tremenda. Por que existem pessoas que não são firmes, não têm resistência espiritual? Está aqui, ó. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora você entenda uma coisa, ó. Se alguém ama o mundo, ou seja, ele está amando o mundo é o quê? Duradouro ou passageiro? Passageiro. Então toda pessoa que direcionou o seu amor para o mundo não vai ter resistência. Porque o amor, as concupiscências, o 15 está bom, o amor, as concupiscências dessa vida, o amor ao mundo, tudo isso é passageiro. Uma ficada é passageira, uma saidinha é passageira, mas agora, o fogo que queima de Deus em nossa vida, então nós temos que direcionar o nosso. Essa foi a diferença, escuta, essa foi a diferença entre Esaú e Jacó. A Bíblia diz: amei a Jacó e aborreci Esaú. Olha só, Esaú não deixou o amor de Deus trabalhar no coração dele para que ele amasse o Senhor. Agora entende por que ele trocou o seu chamado, trocou o seu ministério no dia que ele estava cansado por um prato? Por um prato. Foi lá um guisado saboroso. Jacó veio, e como ele não deixou o amor do pai entrar no coração dele, ele falou: para que me serve essa primogenitura se eu estou morrendo de fome? Agora Jacó lutou por quê? Pelas coisas espirituais. Agora entende por que o amor do pai estava em Jacó? Porque toda pessoa que é inclinada para as coisas espirituais é porque o amor de Deus está no coração dele. Agora eu pergunto, em que você tem direcionado o seu coração? Aonde está o seu coração? Você ama o mundo ou você colocou o seu coração entregue nas mãos do Deus Todo-Poderoso? É diferente, escute, a gente sabe direcionar ou de discernir uma pessoa, por exemplo,
que caminha com técnica, que louva com técnica, que prega com técnica, ou alguém que serve já, sabe que já está naquele carro automático e já está naquele ativismo terrível, e outra a pessoa que tudo que ela faz baseada no amor que ela tem em Deus. É totalmente diferente, ok? Por isso que a Bíblia diz, o amor nunca falha, ok? Vocês estão assim bem reflexivos hoje, eu vou por esse caminho também. Parte C do versículo 6 diz assim: para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Oh meu Deus, o que é a glória de Deus, gente? A glória de Deus é a somatória de todos os seus atributos. Por exemplo, Deus é santo, Deus é imutável, Deus é onisciente, Ele sabe tudo. Deus é onipresente, está em todos os lugares. Deus é onipotente, Ele tem todo o poder. Enfim, Deus é amor. E aí a gente ficaria horas aqui só falando dos atributos de Deus. Então, o que é o conhecimento da glória de Deus? É conhecer e experimentar cada um desses atributos. Então, olha o que o texto diz: para a iluminação do conhecimento da glória de Deus em Jesus Cristo. Então, e como conhecer a Deus, se a Bíblia diz que Ele habita numa luz inacessível? 1 Timóteo 6,16, através da encarnação do Verbo. Jesus, quando Ele toma a forma humana, Ele veio revelar Deus, porque Ele é Deus. João 1,14 está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, aleluia, e de verdade. Louvado seja Deus. Jesus é a exata imagem de Deus, está escrito em Hebreus 1,3, e por isso também que um dia Jesus ficou revoltado com Filipe. O Filipe falou: nos mostra o Pai, e encerrou o assunto, não perguntamos mais nada para ti. E Jesus falou: como que você pede para mim te mostrar ao Pai, se eu estou tanto tempo convosco? Como que você não sabe que quem está vendo a mim, está vendo a mesma coisa que vê ao Pai? O que Jesus está dizendo? O mesmo poder que o Pai tem, eu também tenho. A mesma glória que o Pai tem, eu também tenho. Não há nenhum grau de diferença. Tudo que o Pai é, eu também sou, porque nós somos um. Então hoje nós vemos agora, escute só, quando o Evangelho é pregado, essa luz vem irradiando dentro do nosso coração e faz nosso coração ferver de amor pelo Senhor. Cada vez que nós conhecemos mais a Deus, as coisas desta terra vão perdendo sentido para nós. Por isso que tem pessoas que acabam, de tanto que ele começa a buscar a Deus e viver para Deus, viver uma comunhão com Deus, que as coisas dessa terra, eu digo de coisas, de viagens, essas coisas, vai perdendo sentido para ele. Ele até faz, mas perde o sentido. Por quê? Porque ele está envolvido numa graça, ele está envolvido num amor tão profundo. Filipenses capítulo 3, versículo 8 e 10, antes de nós lermos aí, por que Paulo fala da iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus? Porque quando a luz do Evangelho de Cristo nos ilumina, como aconteceu com ele, estava no caminho de Damasco, na contramão da vontade do Senhor, e ali veio uma luz e cercou, não tinha para onde ele ir, e ele falou: quem é, Senhor? Ele falou: eu sou Jesus. Quando ele passa a conhecer a Cristo, olha só, isso aqui me fere, me machuca no bom sentido, me destroça por dentro. Aí ele diz, quando ele encontra com Cristo, porque esse homem, ele é um homem gabaritado, ele era poliglota, ele é um teólogo excelente. Enfim, eu poderia aqui traçar muitos minutos só para falar do currículo desse cidadão, mas olha o que ele disse, um homem gabaritado, de grande envergadura da época. Olha o que ele disse: e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência, é algo que excede, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, lixo, como lixo, para que possa ganhar a Cristo. Aí no verso 9 ele diz: e ser achado nele. Ou seja, eu olho ele e eu me vejo ao lado dele. Eu olho ele e consigo enxergar a minha vida nele. Aí no verso 10, veja só: para conhecê-lo.
Aleluia. Então veja, nada mais importa. Quando ele diz, eu tenho todas as outras coisas por perda, por lixo, para que eu possa ganhar a Cristo, conhecer a Cristo. Então ele está dizendo para mim, nada mais importa. E quando ele está dizendo esse texto, nada mais importa, como que alguém vai conseguir parar uma pessoa dessa, que o seu coração está totalmente dominado por Cristo? Como esse homem conseguia suportar tudo que ele suportava? É esse amor enraizado em Cristo, em que cada dia que ele conhecia, porque nós vamos conhecendo o Senhor dia após dia. Deus é um oceano insondável, infindável. E aí cada dia que você vai conhecendo mais de Deus, você vai ter uma experiência aqui com o poder de Deus. Às vezes você ora, Deus te dá uma resposta, que experiência linda, né? Às vezes você falou algo com Deus, só pensou e Deus já trouxe para você. Aí você vai, quantas situações Deus te guardou, Deus te livrou, você fala, experiências que você vai vivendo e conhecendo cada vez mais a Deus. Você vai lendo a palavra, aí você começa a chorar sozinho, você e a palavra, sozinho entre aspas, né? A palavra é viva. Por isso que você está sentindo ela se movendo aí, ó, dentro do seu coração, do seu ser. Aleluia. Sabe quando nós vamos alcançar verdadeiramente uma grande resistência? Quando nessa vida nada mais nos importar, por causa do grande amor a Cristo Jesus. E eu pergunto aqui nessa noite, quantos querem amar mais a Jesus Cristo? Eu vou começar a te dar 30 segundos, só para você desfrutar da presença do Salvador, da presença do glorioso Cristo eterno e poderoso. Até que nada mais importe, até que nada mais importe, não haverá luta, dificuldade, problemas que te derrubarão, porque o amor que queima em você é maior. Eu costumo dizer, sabe quando é que nós precisamos rever o nosso cristianismo? Sabe quando é que nós precisamos fazer uma reflexão, um escrutínio em nós mesmos, um autoexame em nós mesmos? Quando nós ouvimos este nome, o nome de Jesus, e o nosso coração não queima mais. O dia que você ouvir Jesus, quando essa serva de Deus louvava o sangue, oh meu Deus, se o teu coração não estiver mais inflamando ao ouvir isso, é questão que você precisa de uma renovação espiritual. Mas nesta noite, há um tratar de Deus aqui. Deus fortalecerá os corações, o seu coração será iluminado, o seu coração será banhado. Pela subderreplo sobre calassúria. Como não amá-lo? Como não desejá-lo? Aleluia, aleluia, aleluia. Há uma geração que está se apoiando em redes sociais, em quantas curtidas, em quantos likes. Veja se tem algum famosinho aqui nesse culto. Não tem cantor famoso, não tem pregador famoso, não tem. Por que que não tem? Porque quem brilha aqui é Jesus Cristo, quem é adorado aqui é Jesus Cristo. Tem gente que só caminha, só se tiver algum do gosto dele, mas aqui não tem homem e mulher de Deus, aqui tem a cantora de Deus, aqui tem o cantor de Deus, aqui tem o servo de Deus, e aqui está todo mundo olhando só para o olhar é para Ele, a honra é para Ele, a glória é para Ele. Deus vai acabar com essa palhaçada, viu? Deus vai começar a tirar essas estrelas do púlpito, Jesus vai voltar a ser glorificada. Só quem ama Jesus Cristo de Nazaré. Shabakomenepleserganai.
Sinta a presença de Jesus aí agora. Sinta a presença de Jesus Cristo aí agora. Os músicos sintam a presença de Jesus. Toque esses instrumentos inflamados por amor por Jesus. Ei, meus pastores, meus amigos, vamos continuar servindo e glorificando aqui com o coração tomado por amor a Jesus. Ei, membro desta igreja, caminha movido por amor a Jesus. Eu não vou ficar fazendo muito, mas é congresso mesmo. Só encosta perto desse crente e diga para ele com toda a autoridade, com toda a unção e poder. Diga: Jesus está bem aqui, ó. Eu estou sentindo o meu Senhor. Eu estou percebendo a presença do meu Jesus. Aleluia. Aleluia. Esta igreja não está firmada em homens, esta igreja está firmada em Jesus. Resistência a Jesus, resistência a Jesus. Ó, tá descendo uma graça de Deus aqui, ó. Eu vou dar 30 segundos com as duas mãos o mais alto que você pode. Está proibido ficar de boca fechada. Desfruta desse lindo momento agora. Desfruta. Deus vai renovar. Olha aí, Ana Júlia, ó Deus renovando o povo aí, ó filhinha. Olha aí, Michel. É Jesus. Essas línguas estranhas é por Jesus. Esse glória a Deus é para Jesus. Queima, queima esse coração, Espírito Santo. Queima, vai jogar amor nesse coração, Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Alguém vai ter uma experiência com Ele hoje aqui. Olha a luz resplandecendo nos corações. Olha a luz resplandecendo nos corações. Todo duplo ânimo vai cair. Toda inconsistência espiritual vai cair. Jesus pega hoje esse coração. Glória a Deus. Versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Nesse contexto, o ponto principal da resistência está naquilo que nós carregamos. O vaso é frágil, somos nós, insignificante, mas o tesouro do Evangelho é inestimável. Qual é o tesouro que está dentro do vaso? É o Evangelho. O ponto central da resistência está no quê? Naquilo que eu carrego. Aleluia. Essa unção que está aqui é para batismo com o Espírito Santo, é para revelação de Deus, é para dons espirituais. Estou sentindo aqui, hein? Naquela época, quebrava-se o vaso e o tesouro ficava evidente. Naquela época não tinha cofre como se tem hoje. E aí o que eles faziam? Para o ladrão não roubar, o vaso, aquele vaso, todo mundo tinha um. Aquele vaso era muito simples e ninguém dava atenção, porque era coisa muito comum. E as pessoas, para esconder o tesouro, o que ela fazia? Muitos derretiam ouro e colocavam lá dentro.
E agora, como que faz para tirar o ouro que já ficou duro lá dentro? Aleluia. 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 Oh, meu Deus do céu. Ou seja, Deus só deposita o tesouro em pessoas humildes, quebrantadas e que dependem dele. Sabe onde eu vejo isso aqui? Como Gideão. Oh, meu Deus. Gideão, você sabe da história. Deus deixou ele em fraqueza. Para quê? Para ficar mais evidente o que ele carregava. Deus não coloca o seu evangelho para soberbos carregarem. Deus não coloca dentro de arrogantes, prepotentes o seu tesouro. Deus esconde os seus tesouros em vasos. Vasos de barro. Vasos de barro. Agora, qual que foi a ordem? Sabe o que significa isso? Qual que foi a ordem que Deus deu para Gideão? Juízes 7,16. Falou assim, ó, pega o vaso, cântaro vazio. Pega uma tocha, mas tem que ser acesa. E pega a buzina, porque tem que ter barulho. Traduzindo, trocando em miúdos aqui, sabe o que isso significa? O que é o vaso se quebrar? É nós se desmancharmos a presença dele, se humilharmos diante dele. Reconhecer que só ele é o Senhor que nos sustenta na sua presença. O que é a tocha acesa e tocar a buzina? Esse é o poder do Espírito Santo na vida da igreja. Essa igreja resiste assim, amando a Jesus e no poder do Espírito Santo de Deus. E eu vou dizer uma coisa, sabe onde que é que o poder de Deus se manifesta? Onde tem vaso quebrantado, e eu vou já dizer uma verdade aqui, Deus vai arrancar essa nhaca espiritual de alguns corações aqui, Deus vai arrancar essa insensibilidade, o céu está descendo, a glória está envolvendo, o poder está caindo, você está com essa cara amarrada, essa boca de aço, essa língua de ferro, quebra esse vaso hoje, quebra esse vaso hoje, quebra o vaso hoje, quebra o vaso. Quebra o vaso, quebra o vaso, quebra o vaso, quebra o vaso. Pega esse vaso e desmancha hoje na presença do Senhor. E aí quando o vaso está moído, quando o vaso está quebrado, a tocha está acesa. É o Espírito Santo incendiando a vida do servo de Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Cadê o crente? Cadê o crente que vai se derramar agora? Cadê o crente que vai se quebrantar agora? E tem uma coisa, se quebranta, deixa a tocha acesa e a buzina na mão. Pastor, o que é buzina na mão? É fazer barulho. A igreja de Jesus Cristo, ela faz barulho mesmo. Ela dá glória a Deus mesmo. Eu vou repetir um negócio aqui. O que escandaliza a igreja não é barulho. O que escandaliza o povo não é barulho. O que escandaliza é crente parando, é crente pecando, é crente desistindo, mas buzina na mão, tocha acesa, não escandaliza, não escandaliza. Começa a tocar de novo essa buzina, começa a tocar de novo essa buzina. Machanda cande como nasce. Enacande coubachere me comanai, elebacande erebachere me comanácia, elebachere me candarácia. Um dia alguém marcou um tabaque e foram fazer um trabalho, isso aqui é sério demais, e foram fazer um trabalho e de repente a pessoa tinha feito todo um ritual, todo um negócio, é hoje que vai descer, é hoje que vai acontecer, é hoje que vai fluir. Agora que eu vou raspar minha cabeça, vou fazer parte do negócio. Aí de repente tinha uma casa de uns crentes perto do lugar onde ia fazer o trabalho de consagração para ele virar bruxo. Aí o que aconteceu? Os crentes estavam em vigília, língua estranha, glória a Deus, barulho. Aí ele chegou lá com as oferendas e falou, é hoje meu dia. Falou, não, hoje não vai dar. Mas por que não vai dar? Eu me preparei há meses, eu fiz todo o ritual, fiz tudo que vocês pediram. É porque tem um povo ali que não para de levantar a mão para o céu e glorificar o Deus do céu. É assim que a igreja avança, é assim que a igreja avança, amando Jesus de todo o coração e andando no poder do Espírito Santo. Ei, eu desacredito de uma igreja vazia, mas eu creio numa igreja cheia, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo.
Pega fogo, meu filho. Pega fogo. Quebra hoje esse vaso, pelo amor de Deus. Aleluia, aleluia. Olha lá, pastores, Gideão estava com 300, aqui tem muito mais do que 300. Gideão com 300 fez um barulho que atormentou todo o arraial do inimigo. Eu quero ver essa multidão aqui, eu quero ver essa multidão aqui. Era machande comanácia, ele é baixande calabaçúbria. Oh meu Deus, segura só um pouquinho aqui, já pro finalzinho eu chamo vocês. Levante a mão aí, vai dando glória. Jesus vai começar a tomar os vasos aqui. Nós vamos voltar pro beabá do evangelho. Nós vamos voltar pro princípio do evangelho. É a igreja que ama Jesus e é cheia do Espírito. Crente cheio do Espírito adora, crente cheio do Espírito glorifica. Crente cheio do Espírito, é cheio. Quebra o vaso, acende essa tocha e vem com a buzina, vem com a buzina, é machere como, é hoje. Uramande kebe do que faça candore baixande comanai, ele baixande comanácia. Quando a igreja vem no Pentecoste, quando a igreja vem com Jesus no coração e cheio do Espírito Santo, os medianitas não aguentam, porque a igreja anda, é no poder, tem tesouro. Deixa eu sentir a espiritualidade aqui. Agora já pegou de vez. Derabacalabaxando aquela saia. Deixa. Vai dando glória. Enquanto a igreja vai quebrando o vaso, deixando o fogo do Espírito pegar, e o glória a Deus subindo, vai ter milagre acontecendo aqui. Deus vai começar a curar pessoas aqui. Deus vai começar a curar a gente aqui. Olha lá. Não vai resistir, medianita sem vergonha, tu não vai resistir o poder. Shadoke pashande candarabacanda, ele passubi comenter que o monte que vassopia, alabacante rebaixande comanai. Começa a cair aqui agora uma renovação do Espírito Santo sobre esta igreja. Começa a receber agora. Quem pega? Se você está vendo alguém do teu lado que ainda não recebeu resistência, que ainda não recebeu força, ministra nele, porque o fogo vai pegar. Olha lá, tá com a boca toda remendada e tá dando glória a Deus. É assim mesmo, pastor. Como que eu resisto? Tô na prova, mas tô dando glória. Tô na luta, mas vou adorar. Tô na dificuldade. Levanta a mão desse crente que está do teu lado. Levanta a mão dele aí agora. Está proibido de parar de dar glória a Deus.
Quem vem nas línguas estranhas agora? Quem vem no barulho agora? Esse arraial está tomado. Está tomado. Olha aí, Abner, está tomado. Jesus vai batizar alguém com o Espírito Santo. Alguém não vai aguentar. Olha lá, já pegou uma aqui. Já pegou outra ali. Pega, 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 pega. É poder, é poder, é poder, é poder, é poder, é poder. Ah! Poder, olha lá. Deixa eu sentir essa unção aqui, deixa. Eu estou tomado aqui. Não para de dar glória a Deus. Olha Deus te tomando aqui, minha filha. Olha, olha essa unção maravilhosa. Olha, meu Deus. Olha o que está acontecendo aqui. Meu Jesus ama, não para de adorar. Não para de adorar. Lacande comande kenekionai elebashande kenehasu uramacande rebionai. Deixa eu falar um negócio. Chega dessa palhaçada. Antes Deus fazia, antes Deus operava. Eu não sirvo o Deus de antes, não. Eu sirvo o Deus de hoje. Eu sirvo o Deus de hoje. Deus cura hoje. Deus liberta hoje. Deus enche hoje. Deus! É Deus. É Deus. Eu tô tomado aqui, hein? Eu tô tomado aqui, hein? Oh Deus, eu faço um pedido agora. Onde tiver um vaso de barro, onde tiver um vaso de barro, põe tesouro nele agora. Põe tesouro nele agora. Põe tesouro nele agora. Enche, 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 enche. Era súria, emaçanaragas. É disso que eu estou falando. Aqui é uma jovem, uma senhora. Porque assim é a criança, é o jovem, é o ancião. Aqui o negócio pega, meu filho. Aqui não tem espaço para lata vazia. Aqui é vaso quebrado. Aqui é tocha acesa. É glória. Vamos dar lugar. Vamos dar lugar. Vamos dar lugar. Quer resistir? Resiste assim. Quer resistir? Resiste assim. No poder. No poder. Olha lá. Tem gente que não vai aguentar ficar sentado. O Espírito Santo vai começar a tomar aqui. Eu já vou entregar logo um negócio aqui. Se você é daqueles crentinhos fracassados que está pensando na hora que o culto vai acabar, pega a sua mochilinha e sai daqui. Agora quem quer poder, quem quer resistir, quem quer vencer, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Eu não terminei, mas nós vamos cantar um pedacinho aqui. O meu coração queima. Ah, meu Deus, alguma coisa tem que acontecer. Alguma coisa tem que acontecer. Chega de vida fracassada. Chega de vida desanimada. Chega de vida tribulada. É noite de ser resistência. 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 Fica de pé. Eu não terminei ainda, mas nós vamos louvar. Anachanda canarás. Emacabachore camanã.
Coração queima, queima, queima. Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Amor por ti. Coração queima, queima, queima. De amor por ti. O fogo não vai mais se apagar. Ele queima, ele queima, ele queima. O meu coração queima, queima, queima. De amor por ti. O meu coração queima, queima, queima. De amor por ti. O fogo não vai mais se apagar. Ele queima, ele queima, ele queima. O meu coração queima, queima, queima. De amor por ti. O meu coração queima, queima, queima. De amor por ti. O fogo não vai mais se apagar. Ele queima, ele queima, ele queima. Debacaxanda candareba comina na xonde comanai. Enche, enche Espírito Santo. Enche, 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 enche. É poder, é poder, é poder. Os teus pés serão teus pés. Onde tu pisares, eu pisarei. Meu coração, teu coração. E a minha voz será tua voz. E no que tu falares, eu falarei. Seja cheio, seja cheio. As minhas mãos serão tuas mãos. Os meus pés serão teus pés. Onde tu pisares, eu pisarei. Meu coração, teu coração. E a minha voz será tua voz. E o que tu falares, eu falarei. Oh, queremos o teu fogo, Deus. Age em nós, ó Pai. Meu Deus! Canta bem forte! Vem, vem, vem! Faz o teu fogo descer, comem dos dois. Quero queimar queima, 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 queima! Incendiar. Faz o teu fogo descer, comem dos dois. Quero queimar por ti. Vem me incendiar, então queima, então queima. Vem me incendiar, então queima, Queima, então queima, queima. Vem me incendiar, então queima, então queima. Vem me incendiar, quero queimar por ti. O meu coração queima, queima, queima. De amor por ti. Coração queima, queima, queima. De amor por ti. O fogo não vai mais se apagar. Ele queima, ele queima, ele queima. Meu Deus, meu Deus, oh meu Deus, Emi Rasul Kebash Odeges
Erabacon, terebassuri. Outro dia eu prego. Não deu para pregar, não deu para pregar. Eu vou só falar a parte final. Versículo 9, eu vou encerrar, não dá para pregar. Outro dia eu prego. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não. Diga, abatidos, mas não destruídos. Escute isso aqui que eu vou encerrar aqui. Essa palavra abatido, escute isso aqui que é muito tremendo. Essa palavra abatido, sabe o que significa? Lançar para baixo, levar alguém a sofrer muita dor, abater. Sabe qual que é a visão que Paulo está tendo aqui? Como se ele pintasse a imagem? É como se alguém estivesse numa luta, para você entender, numa luta de boxe. É como se alguém estivesse numa luta de boxe. O que é abatido? Tomou um golpe forte, aí ele abateu e caiu. Só que veja, ele não está o quê? Destruído. Por que ele não está destruído? Porque ele tem resistência. Mas essa dor que ele está sofrendo não fez ele parar. Por que ele não parou? Tem tesouro. Tem tesouro dentro do vaso. Tem tesouro dentro do vaso. E agora? E o oponente que me golpeou e está lá. Agora ele vai ver. Porque o tesouro que está dentro de mim é maior do que ele. Agora eu vou para cima dele. Aleluia! Ah, meu Deus! O tesouro que está em você é maior do que o pecado, é maior do que a tentação, é maior do que a fúria do inimigo. Põe a mão na cabeça e diga bem forte: tem tesouro dentro de mim. Amém. O que eu faço que eminência da arabaia. O que você carrega é o que determina a tua resistência. O vaso é fraco por si só, mas o que está dentro do vaso é poderoso. Aleluia. Porque o que o vaso carrega dentro dele? Carrega o evangelho é Cristo. Veja, cruz, espinhos, chibatadas, perseguições, lutas, e ele vai caminhando, ele é morto, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Nem a morte pode que esse tesouro, aleluia, nem a morte pode contra esse tesouro que a gente carrega. Eu sei, já vou encerrar aqui, gente. Aleluia. Eu sei que tem gente que está tomando pancada forte. Às vezes é umas no baço que você sente, você vai para a lona. E aí quando você pensa em desistir, aí tem um tesouro dentro de você, operando nesse coração, transbordando esse coração. Aí você se levanta. Aí você olha para aquela situação, para aquele inimigo, você diz: eu sou fraco, mas o que eu carrego? O que eu carrego é forte. É forte. Deixa eu perguntar.